Olá, olá, turma! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à aula de hoje, que é sobre o sentimento de infância. Nós vamos fazer um percurso histórico, um breve percurso histórico, para conhecermos como que surgiu o sentimento de infância que nós temos hoje, que nos parece tão comum, tão natural, mas que, na verdade, foi construído por uma cultura no decorrer de séculos. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, para a gente ir acompanhando a nossa aula de hoje, que eu chamei a aula, né, de infância. Que história é essa? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui o nosso percurso. Espero que vocês estejam vendo a tela direitinho. Então, de novo, me chamo Cristina, né, professora Cristina. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários dessa aula, que a gente segue conversando. Eu gravo novas aulas também, para que a gente possa aprofundar esse tema. Então, vamos lá, turma. Quando nós tratamos do sentimento de infância, em uma perspectiva social e histórica, nós partimos de um período em que predominou um total desconhecimento sobre a criança como um ser diferenciado do adulto e, portanto, com necessidades diferentes e particulares, passando para um olhar que predomina hoje e que é compartilhado pela nossa cultura de reconhecimento da criança como um ser particular, dependente e com necessidades específicas. Nós estamos, então, tratando de uma consciência da particularidade da criança. E isso foi sendo construído por meio de séculos, né? Teve um longo período que nós percorremos historicamente para chegarmos a essa concepção. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Nós queremos responder essas perguntas, né? Quando que na história da humanidade nós passamos a ter indícios de que o conceito de infância passou a existir entre nós, né? Quais foram as condições que viabilizaram para que esse conceito de infância fosse construído na nossa cultura? E qual é a importância também de conservarmos esse conceito de infância até os dias atuais? E, por último, quais são as diferenças entre ser criança e ter uma infância, né? Esses conceitos que hoje nos parecem indissociáveis, não é mesmo? Infância e criança, e que, na verdade, não são. Então, nós não temos registros sobre essa construção da consciência, sobre as particularidades do infantil, da criança, né, em todas as sociedades do mundo, né? Mas há registros artísticos, especialmente pinturas, esculturas, vitrais e escritos que foram produzidos na Europa e que permitiram aos historiadores realizar algumas inferências sobre como as pessoas viviam, como as famílias se relacionavam e também sobre a concepção de infância existente no período entre a Idade Média e o século XX, né? Esse período histórico compreende mais de 600 anos, né, turma? E parte de uma ocasião em que não havia reconhecimento sobre a criança como um ser diferenciado, passando por um período em que, mesmo havendo o reconhecimento da criança como um ser infantil, o olhar para ela era exclusivamente disciplinador. A criança, então, marcada por uma natureza a ser corrigida pelo adulto, e passando, então, para um outro momento histórico em que o discurso ideológico predominante, quando a gente fala que é predominante, a gente está dizendo isso, né, que não é total, mas é predominante, sobre a infância, esteve atrelado, então, às representações das crianças como seres assexuados, sem desejo próprio e imaturos. Isso tudo se refere a esses registros europeus que nós conhecemos e que, portanto, podemos analisar, né? Hoje, nós temos diferentes concepções sobre a criança que se sustentam também em diferentes culturas, mas o que há em comum na maioria dessas culturas é um apreço pelas crianças e o reconhecimento de que a infância é um tempo precioso e que merece ser olhado, estudado, que as crianças merecem ser bem cuidadas. Essa é uma concepção mais ou menos comum, digamos assim, em diferentes culturas, né? Nós poderíamos pensar, então, que estamos na melhor época para as crianças, certamente nós estamos, apesar
de reconhecermos que as crianças hoje enfrentam ainda muitas dificuldades, ainda mais se considerarmos a pluralidade do nosso país, né? Então, nós não temos a criança ou a infância, mas nós temos realmente uma diversidade muito grande de realidades em que as crianças vivem e de infâncias também que elas experimentam, né? Nós assistimos a um documentário na aula passada, aliás, eu recomendo para quem ainda não assistiu. O documentário chama A Invenção da Infância e está disponível no YouTube. Assistam, porque vale muito a pena. E esse documentário nos alerta para esse fato de que não há um consenso quanto à compreensão sobre o que é cuidar de uma criança, o que significa pensar nesse tempo, que a maioria de nós considera um tempo precioso, reconhece, principalmente as pesquisas dos últimos anos têm nos mostrado isso, têm reafirmado a preciosidade da infância, mas, ainda assim, não há um consenso quanto a isso, e no Brasil, hoje, um país de dimensões continentais, com uma grande diversidade de experiências, culturas e também, especialmente, de condições socioeconômicas, a gente vê aí a experiência de diferentes infâncias vividas por diferentes crianças. Então, como cada geração erra a seu modo, cabe a nós aí, psicólogos, psicólogas em formação, observarmos os erros da geração atual, e são sempre erros que a gente observa a posteriori, e daí a gente produz algumas inferências e produz também formas de cuidado às crianças, às famílias e à sociedade em geral. A gente coloca aí a nossa atuação profissional a serviço dessas famílias que precisarão do nosso acompanhamento. Mas nunca podemos abrir mão de reconhecer também as potencialidades das famílias que nós acompanhamos, né? Isso é importante lembrar sempre. Vamos começar, então, a aula de hoje também, lembrando, então, que houve um tempo em que não havia a concepção de infância da maneira como temos hoje, né? Nós temos uma concepção de infância como sendo um período da vida humana em que a pessoa é um ser singular, com necessidades próprias, particularidades que a diferenciam de um adolescente ou de um adulto, por exemplo, quer dizer, diferencia as crianças de pessoas em outras etapas do seu processo de amadurecimento pessoal, né? A obra mais reconhecida mundialmente sobre esse tema, que é a História da Infância, chama-se, né, tem como título História Social da Criança e da Família, que foi escrita por Philippe Rey e publicado na França em 1960, nos Estados Unidos em 1962. Hoje nós temos a tradução dessa obra para o português e vale muito a pena ler, conhecer, estudar. Nessa obra, Herrez analisou pinturas, diários, esculturas e vitrais que foram produzidos entre a Idade Média e o século XX na Europa, né? Lembrando aí que a Idade Média é denominado, né, o período histórico localizado entre os anos de 476 e 1453. Então, é um período histórico longo, né, a Idade Média. E essa análise realizada aí por Herrez permitiu demonstrar como a definição de criança se modificou no decorrer do tempo, de acordo com os parâmetros ideológicos de cada uma dessas épocas, né? E então Herrez designou a expressão sentimento de infância para se referir a essa consciência da particularidade do infantil, né? Particularidades essas que distinguiam essencialmente a criança de um adulto, né? E ele vai demonstrando, então, por meio da análise que ele faz das obras de arte, que esse sentimento aparece na Europa apenas a partir do século XVII, ou seja, entre os anos de 1501 e 1600, né? Então, o fato da criança não ter sido reconhecida em sua singularidade durante muitos séculos permitiu a Herrez afirmar que a infância é um fenômeno histórico e não meramente natural. O que nós temos de natural aí, dado pela natureza, é um ser humano que nasce, que é pequeno,
que tem as suas precariedades ali, logo no início da vida, e que está em pleno desenvolvimento. Mas a infância é diferente. A infância é um fenômeno histórico que passa a ser reconhecido como tal, ou passa a existir somente a partir do século XVII. Então, se considerarmos aí a tese proposta por Herrés, deixa eu colocar aqui a minha telinha um pouco mais para cima para vocês enxergarem o que está escrito aí na aula. Então, se considerarmos essa tese aí proposta por Herrés como verdadeira, nós compreenderemos que a infância não existiu antes do século XVI, né? Isso quer dizer que a vida era muito semelhante para todas as idades e não havia estágios do processo de desenvolvimento reconhecendo cada uma de suas particularidades, né? Por essa razão, então, até o século XVI, principalmente, as crianças ficavam muito expostas à violência, à negligência e, eventualmente, elas podiam, inclusive, assumir cargos de grande poder, como foi o caso do Luís XV, né, o rei da França. Então, ou seja, tanto para as crianças que eram vítimas de violência, negligência, quanto para o rei da França, Luís, eu falei Luís XV, né? Mas é Luís XVI. Será que eu falei certo? Estou em dúvida. Mas é Luís XVI. Né? Em ambos os casos, essas crianças eram tratadas como adultos, eram reconhecidas como adultos, né? Havia criança aí do ponto de vista biológico, elas eram fisicamente dependentes dos seus pais ou de cuidadores, mas não havia uma infância como categoria autônoma, diferenciada, e que se despertasse aí sentimentos de cuidado e de proteção a essas crianças, né? Não havia também uma divisão territorial, né? E nenhuma representação elaborada dessa etapa da vida que incluísse as particularidades neurológicas e cognitivas que hoje nós reconhecemos nas crianças, né? Então, durante toda a Idade Média, a criança ela se relacionava muito mais com a comunidade do que com os seus próprios pais. Anteriormente ao período que iniciou o processo de escolarização das crianças, elas e os adultos frequentavam os mesmos lugares, compartilhavam as mesmas situações, tanto no âmbito doméstico quanto no âmbito público, né? Hoje isso nos surpreende, mas nos surpreende porque nós já temos o sentimento de infância desenvolvido em nós, compartilhado entre nós, né? Essa era uma percepção não existente na época. Então, a vida era relativamente igual para todas as idades, ou seja, não haviam muitos estágios, né? E os estágios que existiam não eram tão claramente demarcados. Eu estou me referindo aos estágios da vida, né? Havia apenas um tratamento superficial que as pessoas dedicavam à criança enquanto ela ainda era um bebê, e esse tratamento superficial Herrés denominou de paparicação, né? E isso ele estava se referindo a um bebê em fase de aleitamento, assim, um bebê bem novinho que era paparicado pelos adultos da família. Antes do século XVI, então, passado esse período de dependência física da mãe, do bebê pequenininho, quando ainda era um bebê, esses indivíduos eram incorporados plenamente ao mundo dos adultos. Passavam a participar de todas as tarefas, todas as atividades, viviam ali em espaços comuns e em condições comuns. Vale lembrar que, inclusive, até o século XVI, os adultos divertiam-se com brincadeiras sexuais, ou então faziam alusões a assuntos sexuais na presença das crianças, né? Ignorando totalmente a incapacidade da criança de compreender ou mesmo os efeitos daquela narrativa ou da exposição àquela situação que poderiam haver na criança, né? Isso tudo era visto como absolutamente natural. As pessoas acreditavam que a criança fosse alheia à sexualidade. Então, vejam que isso tudo acontecia por ignorância, né? A ignorância, ignorar, é diferente de saber e escolher fazer diferente, né? Eles ignoravam os efeitos disso tudo para a criança. Nesse período histórico também, as crianças eram consideradas um estorvo para os seus pais, né? A ideia de que as crianças, ou os seres pequenos nessa época, né, estorvavam e corrompiam os adultos, teve origem
no pensamento de Santo Agostinho, que viveu muitos anos antes, né? Santo Agostinho viveu entre 354 e 430 depois de Cristo, mas o seu pensamento foi muito marcante e ainda é hoje, especialmente em instituições educacionais que assumem uma posição de adestramento, treinamento infantil. Logo que surgiram aqui no Brasil que hoje acolhem crianças e jovens infratores, né? A FEBEM chamava, né? Ela tinha essa concepção de adestramento, inclusive, a princípio, crianças que não haviam cometido crime nenhum eram internadas na FEBEM para serem aí treinadas para um bom comportamento. Claro, crianças pobres, né? Crianças cujas famílias viviam em condições de vulnerabilidade. Então, essa concepção de que as crianças precisam ser adestradas, treinadas, vejam, ela ainda é bastante marcada na nossa cultura hoje. E a análise das pinturas do século XVII, então, feita por Herrés, sugere que esse período começou a surgir aí as idades da vida, né? As idades da vida começaram a ter importância a partir do século XVII. Então, a partir desse período, passaram a ser consideradas 6 etapas da vida, né? As 3 primeiras que correspondem, então, à primeira idade, que vai até o nascimento até mais ou menos os 7 anos de vida, depois a segunda idade, dos 7 aos 14, a terceira idade, dos 14 aos 21, né? Essas etapas primeiras não eram muito valorizadas socialmente, né? A partir da 4ª idade, a juventude, ali dos 21 anos em diante, é que as pessoas começavam a ser reconhecidas socialmente, né? O seu valor social passava a ser reconhecido. Então, ainda existiam a 5ª e 6ª idade, que conduziam as pessoas à adultez, à velhice, até a morte. Mas a definição dessas idades ainda era um pouco imprecisas no século XVII. Então, vejam que a inexistência de um sentimento de infância compartilhado pela sociedade está atrelado a um desconhecimento sobre a importância desse momento na vida de um ser humano, mas não somente a isso, né? Há outro aspecto que talvez seja o mais importante para que esse sentimento de infância não tenha surgido na nossa sociedade antes, né? E esse ponto é que nessa época, ou até essa época, os índices de mortalidade infantil eram altíssimos. Então, não investir na criança pequena também significava aguardar para ver se ela sobreviveria aos primeiros meses e anos de vida, né? Especialmente os primeiros meses de vida. A mortalidade dos bebês era muito alta, porque se viviam em sociedades cujas condições sanitárias eram muito precárias. É importante lembrar que a mortalidade infantil ela aumentou a partir da era agrícola. E foi justamente quando as famílias de Homo sapiens, né, de seres humanos, passaram a se estabelecer num território. O estabelecimento em um território, somado às péssimas condições sanitárias, aumentou muito o número de doenças, né, que antes não existiam, quando os Homo sapiens eram essencialmente coletadores e caçadores, porque eles não se estabeleciam num único lugar, né? Ficavam passando de regiões a regiões e não se contaminavam, não adoeciam com tanta frequência quanto depois passou a acontecer a partir da era agrícola, né? Então, aqui a gente está falando de um tempo, até o século XVII, em que já se viviam em zonas rurais, famílias já estabelecidas, né? Um convívio comunitário bastante intenso e condições sanitárias muito precárias. Então, o adoecimento e a morte de bebês e crianças pequenas era em número elevado. Lembrando que essa condição aqui no Brasil, em algumas regiões brasileiras, ainda é uma realidade, né? Os números de morbimortalidade materna, neonatal e infantil no Brasil ainda são elevados quando comparado a outros países cujas condições sanitárias e de saúde em geral são melhores, né? Mas, enfim, estamos falando aí do século XVII, um período em que as famílias tinham um grande número de filhos
e muitos deles não sobreviviam aos primeiros meses ou anos de vida. Então, a criança, ela passava a ter um valor social quando ela já era capaz de exercer uma função social que beneficiasse a família e a comunidade como um todo. Quer dizer, por volta dos 7 anos, ela já era capaz de aprender um ofício e também o período de maior risco de mortalidade já havia sido superado, né? Se formos lembrar novamente do documentário A Invenção da Infância, né? Lembrando, quem não assistiu tem que assistir, vale muito a pena, nós veremos que essa condição relativa ao não reconhecimento do sentimento de infância ou um não compartilhamento de um apreço pelo bebê e pela criança pequena não é algo que tenha ficado para trás, não é algo que permaneceu na Idade Média, né? Então, o pouco apreço pelas crianças bem pequenas se mantém, especialmente em comunidades em que os índices de mortalidade infantil são altos, né? No documentário a gente vê as mulheres falando sobre os seus filhos, falando sobre a maternidade, falando sobre, né, as suas crianças, e algumas delas não sabem nem precisar quantos filhos elas já tiveram, quantos elas já perderam. Algumas delas tentam nomear as crianças e onde elas estão enterradas, né, sepultadas, e elas se perdem quanto a isso. Então, quer dizer, é um sentimento de infância diferente da maioria das pessoas que vive hoje em centros urbanos, tem um menor número de filhos, as condições de saúde da família são melhores e, portanto, cada criança que é gestada e que nasce acaba tendo um valor mais precioso, né? Então, vejam que hoje nós temos aqui no Brasil condições em que o sentimento de infância é tão forte que as perdas gestacionais são vividas por um luto muito intenso. Um luto que precisa ser reconhecido, validado, acolhido, atendido e amparado, sem dúvida nenhuma. E há outras comunidades em que as condições de vida são tão precárias, a mortalidade infantil é tão grande, que se aquela comunidade, as pessoas estão habituadas a perder crianças. E a morte de uma criança, de um bebê, acaba não sendo algo extraordinário, infelizmente. A mortalidade infantil elevada torna a vida humana menos preciosa ao olhar das pessoas que compõem essa comunidade. Bom, mas na Europa as condições sanitárias foram melhorando, né, a partir do século 17, 18, e as comunidades, então, passaram a identificar as condições que reduziam a mortalidade infantil. A partir da Renascença, em especial, né, que atingiu o seu ápice aí no final do século XVI, houve, então, também a transição do feudalismo para o capitalismo. E também ocorreu a privatização do espaço doméstico. Se trata, então, de uma mudança na maneira como as famílias se relacionavam entre si e de uma diferenciação entre o espaço público e privado, né? Toda essa mudança de configuração social incide sobre o cuidado à criança e o sentimento de infância, né? Vejam assim, que nas sociedades agrárias a infância era um período rapidamente superado. Logo, a criança não era mais reconhecida como criança e ela passava a frequentar todos os espaços, as atividades sociais, compartilhava com os adultos, logo era inserida no mundo do trabalho. A partir dessa mudança de uma organização social centrada na família como um núcleo coeso, a criança, então, passou a ser vista como um centro do grupo familiar, né? E a infância, então, passou a ser vista como, até hoje, permanece essa concepção de que é um período de preparação para o futuro. No século XVII, turma, nós percebemos que a igreja passou a se preocupar também em afastar as crianças dos assuntos ligados ao sexo, né? As crianças foram instituídas, né? As primeiras escolas passaram a existir a partir do século XVII, século XVIII também aumentaram muito o número das escolas. E havia, turma, inicialmente, uma preocupação que era basicamente com o ensino da religião e da moral,
de novo, mais essa prática disciplinar, né? Essas mudanças, então, também são observadas nas artes, né? Os retratos da família, predominantemente na arte do século XVIII, eu estou falando do período aí entre 1701 e 1800, né? Esse período aí, as artes mostram as crianças antes inexistentes, agora fazendo parte do centro do mundo familiar. E o apreço que parece existir pelas crianças não as tira dessa condição de terem tidas como seres irracionais. Ainda a prática educativa voltada para a criança era bastante violenta, agressiva, coerciva, né? No sentido de torná-la um ser racional. Ainda a compreensão de que a criança não conseguia entender era muito grande, portanto, as agressões físicas eram práticas disciplinares muito comuns, tá? Então, as crianças eram submetidas a uma rigorosa disciplina infantil. Nesse período, então, se passou a se preocupar também com a educação das crianças, né? E nós percebemos, então, um sentimento de infância ainda incipiente. Vejam que não é de uma hora para outra que surge o sentimento de infância, né? Ele vai surgindo, as escolas vão surgindo, a preocupação da igreja colabora com isso, né? A verdade é que, na mesma medida em que a gente passa a reconhecer que a criança é um ser particular, cujas necessidades são também especiais, próprias do seu processo de desenvolvimento, concomitantemente, cria-se instituições que acolhem crianças, né? Que são as escolas. Então, vejam a importância das escolas. Elas surgem junto ao sentimento de infância. E a partir do século XVII, então, inicia isso que a gente chama de um sentimento de infância, que vai se aprofundando cada vez mais, chegando ao século XXI. Hoje é um momento que a gente vive em que a gente não tem dúvidas sobre o apreço que se tem sobre a criança, ainda que essa seja uma realidade bastante diversa, considerando a cultura de cada região e as condições, como eu já falei antes. Certo? Eu acho que é importante lembrar também que no século XVII, as crianças ainda eram bastante vistas como um encargo muito pesado. À medida que se compreende quais são as necessidades especiais da criança, aquilo que ela precisa em termos de cuidado, ela também passa a ser reconhecida como um fardo pelas famílias, né? E nessa época, então, no século XVII, surgiu esse hábito entre as famílias que tinham mais dinheiro, né, de contratar amas de leite para amamentar os bebês, né? Porque especialmente o cuidado ao bebê muito pequenininho passou a ser considerado exaustivo, né? Na medida em que se reconhece que tipo de cuidado é esse que o bebê precisa, que a criança pequena precisa, passa-se a contratar pessoas que realizam esse cuidado. Certo? E a partir da Revolução Francesa, então, vamos tirar aqui a imagem para que vocês enxerguem a Revolução Francesa, que foi entre 1789 e 1799, os governos, então, passaram a se preocupar com o bem-estar e com a educação das crianças, né? E a institucionalização da escola permitiu a alteração lenta desse conceito de infância, como eu disse para vocês, que foi cada vez se tornando mais profundo na sociedade europeia. A escolarização das crianças, então, colaborou bastante para esse processo. E a importância da Revolução Francesa é tamanha que os historiadores utilizam a Revolução para marcar o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, né? Entre 1789 e 1792, foi redigida a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. E essa declaração, ela deu origem a muitas outras declarações sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, lembrando que aqui no Brasil, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o documento mais importante que nós temos hoje, sobre os direitos, né, das crianças, direitos e deveres das crianças e dos adolescentes, ele é de 1990, gente, é bastante recente, né? A gente ainda está vivendo um momento histórico de ampliação do cuidado à criança.
Então, a partir do século XX, esse período que compreende entre 1901 e 2000, especialmente, né, nesse período, nós vemos predominar a concepção de que a educação das crianças deve visar o desenvolvimento das suas potencialidades naturais e o afastamento dos males sociais, né? A gente vê hoje que predomina esse pensamento de Jean-Jacques Rousseau, de que a criança nasce inocente, pura, e tem maneiras de pensar e sentir que são próprias da sua idade. Esse é o pensamento mais comum hoje sobre a criança, né? E nós podemos pensar, bom, se esse pensamento de Rousseau nos permite cuidar das crianças, olhá-las em sua singularidade, reconhecer as suas particularidades, por outro lado, muitas vezes ele inviabiliza uma concepção da criança como ser inteiro, com todo o seu potencial, né, com toda a sua capacidade e potência. Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente conversar nas nossas próximas aulas, né? Se nós observarmos as propostas educativas mais atuais, como a disciplina positiva, a criação neurocompatível, nós veremos aí as concepções de Rousseau bem marcadas, né? O discurso, então, psicológico passou a se destacar nesse último século como sendo capaz de produzir um discurso científico sobre a infância. E, a partir daí, então, a pedagogia passou cada vez mais a se ancorar nesse discurso psicológico e a produzir práticas educativas que estejam aí afinadas com esse discurso, né, do bem-estar, do cuidado à saúde da criança, certo? Então, na sociedade contemporânea, nós facilmente constatamos a separação entre as faixas etárias, tem instituições para cada uma das faixas etárias. Quando eu falo idosos, adultos, jovens, crianças, vocês sabem exatamente do que eu estou falando, né? Nós também compartilhamos uma concepção de que uma criança necessita, né? E do que um jovem necessita. Nós temos uma certa concepção vigente compartilhada sobre isso. É claro que ainda as crianças não são amplamente protegidas, elas também são submetidas a conteúdo inapropriado, mas cada vez mais nós temos instituições que protegem a criança. Vejam que, por exemplo, a classificação indicativa dos programas televisivos ou dos filmes no cinema é algo muito recente, né? Até pouco tempo atrás não havia, talvez muitos dos que estão assistindo essa aula agora assistiram programas impróprios para a sua idade, porque não havia essa classificação indicativa. Então, vejam que esse cuidado à criança e às suas particularidades ele tem sido crescente nos últimos anos, né? Então, vocês sabem muito bem, né, para que serve uma creche, para que serve uma escola de ensino médio. Vocês sabem quem frequenta um escritório, ou quem curte uma pracinha, ou para qual pessoa, em qual faixa etária é feita uma casa de repouso, né? A gente já tem essas ideias concebidas e bem compartilhadas, né? No ambiente doméstico é que nós temos hoje esse encontro de gerações, mas ainda assim, com esse processo de urbanização, as famílias estão cada vez mais restritas, né? Com poucos filhos e com pouco contato também com a família extensa, né? Isso tem dificultado esse compartilhamento mais profundo, intergeracional, né? Com diferentes gerações. De um modo geral, acaba ficando bastante restrito a relação entre pais e filhos, né? E quanto às crianças, nós observamos hoje uma escolarização precoce, as crianças bem novinhas, antes de completar um ano, já estão frequentando alguma instituição que é própria para elas, mas já saindo do âmbito exclusivamente familiar. Nós vemos muitas horas por dia, né, a criança permanece em instituições. Quando não está em instituições, elas estão muito expostas às telas, né, a televisão, celular, tablet, né? E daí a gente precisa pensar, né, sobre quais são os impactos disso, né, de quando a criança está na escola, então ela está ali convivendo com pessoas,
com pares, com crianças da mesma idade e também com seus professores e professoras, e quando estão em casa, permanecem por muitas horas diante das telas. Então, o que a gente observa, assim, como um fenômeno bastante comum na nossa cultura, é um certo distanciamento da relação entre pais e filhos. De novo, a gente parece remontar esse convívio da criança muito mais com a comunidade, e daí agora mediado por telas, mediado pela tecnologia, mediado pela internet, que expõe a criança a muitos riscos, e com menor contato com seus pais. Nós percebemos também hoje que a ciência toma um lugar de verdade sobre as questões humanas que antes era dado predominantemente para a religião. Cada vez mais as famílias buscam se informar sobre o cuidado, sobre a educação, sobre suas crianças, nos meios científicos. Então, todo esse desenvolvimento científico das últimas décadas colaborou para uma compreensão sobre a criança, sobre o seu desenvolvimento, porém, tem também desqualificado os pais na sua condição como educadores primordiais dos seus filhos, porque também acaba que o conhecimento sobre a criança fica muito restrito à mão dos especialistas, dos pesquisadores, né? Então, hoje, muitas vezes, os pais e mães recorrem a especialistas para qualquer situação adversa, né? Vai desmamar a criança, tem um especialista do desmame. Vai desfraudar a criança, tem um especialista do desfraude. Vai colocar a criança na escola, tem um especialista da transição para o espaço escolar. E cai um dente e procura um especialista, né? Então, a gente vê aí esse conhecimento que antes era muito mais um conhecimento intuitivo e transmitido transgeracionalmente, sendo superado por um conhecimento científico. E, bom, tem suas vantagens, claro que tem, evoluímos muito no cuidado contra a criança, mas é importante a gente lembrar que a ciência não responde tudo, e quando a gente retira dos pais essa condição de saber, de potência na relação com seus filhos, a gente está perdendo muito. Então, devemos pensar nós, profissionais da saúde e informação, qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel, especialmente na restituição desse lugar de importância dos pais no convívio, na educação, no cuidado dos seus filhos e de empoderamento familiar, principalmente reconhecendo que nós não estaremos lá sempre, Quem está lá sempre é o pai, é a mãe, é a família, é o vô, é a avó, e essas pessoas merecem ser reconhecidas, no seu papel de evidência no cuidado da criança. Certo, turma? Por hoje é hoje. Tentem responder aí a pergunta. Infância, que história é essa?